Olá, bom dia para todos vocês. Hoje mais um dia de sol lindo, maravilhoso. Tá começando a esfriar, tá 12 graus. E eu estou aqui insistindo no meu jeans, que o jeans me faz eu me sentir mais no verão e na primavera. Ai, uma musiquinha maravilhosa. Hoje, gente do céu, vocês não imaginam. Eu ganhei um chazinho maravilhoso de camomila com não sei mais o que dentro, de uma prima aqui do meu marido, que agora é minha prima também. E meus filhos, meus queridos, eu tomei aquele chazinho e aquele chazinho me deixou eu tão relaxada. E aí eu tô dormindo até agora. Dormi até às 7 da manhã. Acordei com meu marido pegando no meu dedão e balançando, falando assim, tá na hora. Eu levantei doida. E meu ritual, meu ritual toda manhã é bem grande. Que eu levanto, eu preparo um pouco de limão com gengibre, uma colherzinha de mel e açafrão. E aí eu tinha que preparar aquilo. Logo em seguida eu preparo já um suco de fruta, com fruta fresca. Aí eu faço uma centrífuga, que não é bem centrífuga, se chama extrator. Que negócio é espremido ali a frio. Que aí eu levo pra loja pra poder fazer merenda. E tomo de manhã, que eu não tomo café da manhã. Tomo só um cafezinho com esse suco. Deus me proteja. Eu preciso de andar hoje. Hoje eu estou andando assim bem rápido. E aí eu faço só esse negocinho, tomo esse suquinho. Ok, já estou na rua. E eu tomo café da manhã lá na loja. A minha dieta maravilhosa, tem me deixado com uma fome. Ontem eu contei uma história pra vocês de uma vaquinha. Hoje eu vou continuar contando pra vocês uma outra história de quando eu era criança. E hoje é que eu preciso mesmo, porque esses vídeos são pra mim uma terapia da calma. Que eu dirijo com mais atenção. Praticamente, quando eu era pequena, eu achava a vida chata e como não devia ser, e não era. Hoje em dia eu sei que não era. Nunca fui rancorosa. Eu cresci numa família adotiva e a minha mãe perdi meu pai quando eu tinha 4 anos. E a minha mãe começou a trabalhar fora. A gente morava numa fazenda. E meu pai antes era capataz, quando ele morreu, aí minha mãe foi trabalhar no hospital. Ela foi trabalhar em serviços gerais. E aí ela trabalhava, passava o dia todo fora, que ela entrava no trabalho às 8. E a gente morava muito longe, então ônibus, essas coisas, ela saía de casa às 6h30, máximo 7 horas. E voltava pra casa, que já era 9 da noite quando ela chegava em casa. Aí eu passava o meu dia inteiro sozinha. Fui crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol. E aí ela voltava pra casa, já era muito tarde, mas era tão gostoso quando ela voltava, que ela vinha trazendo pra gente uns pãozinhos de mel pequenininho, preparava um cafezinho com leite, me acordava, levava na cama. Ela me adorava, por mais que eu fosse assim um filho adotivo. Ela levava o cafezinho na cama, me acordava e me dava esse café com leite e esse pãozinho tão gostoso. E aí tá, passava meus dias sozinha. A gente era uma família muito grande e eu sou a última de 18 irmãos. 9 fêmeas e 9 machos. Aí eu passava aquelas minhas jornadas sozinha com os meus irmãos. Quando meu pai morreu, a gente era eu, 2, 3, 4, 5, 6 irmãos em casa ainda. Pra minha mãe continuar levando pra frente com um salário mínimo. Então vocês não podem imaginar. Acho que pode, muita gente pode imaginar como era difícil. Nossa sorte que a gente morava na fazenda.
E ali tinha muito pé de fruta, horta. Tinha um irmão que tinha uns 17, 18 anos, não me lembro, mais ou menos assim. Eu era bem pequenininha quando meu pai morreu. Mas aí que eu passando o tempo, aí eu começo a me lembrar já de quando eu tinha 6, 7 anos. Tinha um outro irmão. A gente em casa, em responsabilidade da minha mãe, éramos 6. E em vez, tinha um outro irmão que morava numa casa também, sempre na fazenda. Ele já era casado, tinha 2 filhos. E aí ele assumiu o lugar do meu pai na fazenda. E um dos meus irmãos trabalhava ali na fazenda, começou a trabalhar ali na fazenda junto com esse outro irmão, começou a ser capataz. Um outro irmão foi trabalhar numa fazenda do lado. E aquela vida assim de roça. Não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Aquela coisa, o banheiro era do lado de fora. A casinha, que chamava casinha. E aí, passava meus dias ali. Era muito difícil. E aí eu me lembro de uma certa idade, eu estava mais ou menos com 5 ou 6 anos. E aí quando eu tenho já mais lembranças, mais assim, continuativas, não sei como é que fala, mais vivas. E lembro que era difícil, às vezes eu tinha um irmão também que tinha problemas mentais. E aí ele, de vez em quando ele dava o louco, ele fazia umas coisas assim, horrível, brigava com todo mundo, quebrava as coisas dentro de casa. Mas tudo somado, 80% do resto era tudo bom. Às vezes, para nos alimentar era difícil, a gente se arranjava mesmo, porque era mesmo difícil. Você imagina minha mãe com um salário, cuidar de 6 filhos. Os outros meus irmãos, enquanto meu pai era vivo, tinha reuniões em casa, então se reunia todo mundo no domingo, aquele monte de sobrinhos, aquele monte de irmãos, todo mundo ia levando as coisas e tinha aqueles almoços prósperos, porque meu pai gostava de muita reunião, então tinha muita prosperidade quando tinha meu pai vivo. Quando ele morreu, sumiu todo mundo. Todo mundo sumiu, a gente ficamos sozinhos mesmo, dependendo sempre da minha mãe. A sorte que esses 2 meus irmãos trabalhavam, ganhavam, naquela época, era sempre uma exploração. Quem era pequeno, jovem, trabalhava, ganhava meio salário. Meus irmãos, com certeza, trabalhavam e ganhavam isso. Eles ainda tinham escola, que estudavam, pararam quase todos de estudar. Minha irmã, Adriana, foi trabalhar de doméstica na casa do proprietário da fazenda, então foi embora de casa. Ela era minha babá. Eu chamava ela de Dadá, Adriana. E aí ela foi trabalhar na casa desse proprietário da fazenda, ganhar a troco de banana, a troco de nada, né, de casa e comida. A minha outra irmã, que era acima de mim, ela tinha uns 69, ela tinha 4 anos a mais do que eu, a Neia. Então ela era também pequena. Eu ficava em casa, a Neia me batia o dia inteiro, brigava comigo o dia inteiro, ficava me humilhando, falando que eu era filha adotiva, que a minha mãe era Kenga, e que a minha mãe era isso, que a minha mãe era aquilo. E assim, me batia até um dia em que eu já estava maiorzinha. Eu me lembro que eu segurei ela veio pra me bater, aí eu segurei os braços dela e dei um chute. Quando eu dei um chute, ela tinha um machucadinho na perna, no joelho. Dei um chute em cima daquele machucadinho, assim, por acaso. E aí, aí ela começou a chorar, né, porque machucou o machucado dela. E daquele dia em diante, ela parou de me bater. Só que quando foi, assim, no dia seguinte, minha mãe estava de folga, ela estava em casa. E essa minha irmã, ela tinha sempre muitas feridinhas na perna, coisa de criança, né? A gente morava na roça. E aí a minha mãe estava em casa e ela foi contar pra minha mãe. Ela falou assim, mãe, ela me bateu e me machucou a minha perna. Aí a minha mãe ficou brava. Aí eu fui com criança, né?
Fui correndo pra perto da minha mãe e falei assim, mentira, mentira, ela que me bate todo dia. Nisso que eu cheguei perto da minha mãe, que eu falei isso, e a minha irmã tava lá se lamentando com minha mãe, a minha mãe me deu um tapa, mas um tapa tão bem dado aqui assim, que na época a gente era criança, o negócio era um catire-papo no pé do ouvido. Ela me deu aquele tapa, e aí que eu rodei, eu era criança, eu rodei e quase caí no chão, que eu me segurei assim no chão, e nisso eu lembro que eu tava vendo estrelinhas, igual um desenho animado do Pica-Pau, quando ele apanha com aquele monte de estrelinha assim rodando em volta da cabeça, daquele jeito, eu vi estrelas, e nisso eu levantei daquele negócio ali e não chorei. Eu não chorei, eu falei assim, ela me bate sempre, e aí eu me defendi, e agora a senhora me bate, tá bom, ficou por isso mesmo. E naquele momento, eu lembro mesmo que eu era criança, eu venho um pensamento na minha cabeça que eu me lembro até hoje, olha o carro como uma X5, eu me lembro até hoje que eu, naquele tempo, eu pensei comigo assim, nossa, ela me ama tanto, é minha mãe, mas até enquanto eu não mexo com os filhos dela mesmo. Que tinha minha irmã, me humilhava sempre, me batia sempre, falava que eu era filha adotiva, e que a minha mãe não prestava, e aquelas coisas todas, me humilhando. E aquelas coisas ficam na cabeça de criança. Então eu já tinha essa coisa assim, de pensar, e eu lembro que eu pensei assim, nossa, ela me ama tanto até enquanto não mexe com os filhos dela, porque os filhos dela vão ser sempre os primeiros. Ficou por ali mesmo, mas isso não me saiu daqui, ó, do coração. Mesmo assim, não fiquei com mágoa, fiquei com rancor, sei lá, tem essa coisinha ainda que ficou agarrada. Mas não tenho raiva da minha mãe, não tem nada, porque foi o único tapa que ela me deu. Ela nunca me bateu, foi só esse tapa. E desse tapa, eu sou surda desse ouvido esquerdo até hoje. Eu não escuto nada nesse ouvido. Não é que eu não escuto nada, eu escuto só os infrassons. Aqueles sons bem baixinho, ou senão aquele som muito alto. Ultrassom e infrassom. Eu acho que é assim que fala. Eu cheguei aí no médico uma vez, que eu falei que eu nunca tinha ido no médico. Eu fui no médico assim. Eu fui no médico só assim para essas coisas de luxo. Eu fui para poder ver o que tinha nessa orelha que não funcionava. Fiz esse teste, que não é que eu fui por doença. E aí descobri que eu escuto os infrassons e os ultrassons. E aquela via de meio conversar, você pode gritar na minha orelha que eu não escuto. Escuto só com o direito. Isso ficou até hoje. Aí tá. Passou, levei esse catire-papo no pé da orelha e fiquei vendo estrelas, passou. E daquele dia em dia, daquele tempo em diante, nunca mais a minha irmã brigou comigo, me bateu. Falava, me humilhava, aquelas coisas, toda coisa de criança comum. Não tinha ninguém pra me defender. Aí quando às vezes a gente levantava, o negócio era brincar no meio do curral, brincar com as vacas, tomar café. A gente tinha cafezinho, tinha café em casa, tinha sempre. Aí açúcar às vezes faltava, aí tinha que pegar aquele cafezinho preto sem açúcar, e eu no curral. A historinha do leite de ontem é onde que eu fiquei com um trauma de leite cru, sem ferver, que fica aquele gosto de vaca. Ai, leite com espuma então dá um cheiro de vaca, um gosto de vaca na boca, ó. E aí brincava ali. Na família do lado onde meu irmão trabalhava tinha muita criança. Aí eu ia pra lá na fazenda, a gente ficava brincando no meio do pasto, correndo atrás das vacas. A gente fazia, sabe aqueles barrancos? Tem muito barranco no Brasil. Aí tinha aqueles barrancos, a gente fazia buraco no barranco pra poder brincar de casinha. Aí a gente brincava de casinha, pegava um pedaço de pedra, pegava não sei o que pra poder construir sofá. E pegava latinha de massa de tomate, catava arroz dentro de casa, ia cozinhar, brincar de fazer comidinha. Era super legal. Brinquedos a gente não tinha mesmo, nada. Fazia boneca de milho, fazia peteca, mas até fazer boneca de milho e fazer peteca era uma dificuldade, porque no lugar onde eu morava, na cidade onde eu morava, não tinha esses negócios de muita plantação. Então quando acontecia que alguém plantava um pé de milho,
que a gente conseguia fazer uma peteca. Aí colocava uma pedra dentro, vai enrolando aqueles negócios, bota a pena de galinha. A gente roubava a pena das galinhas pra fazer peteca. Mas lá nisso, vamos fazer uma peteca um dia, vamos brincar. Aí a gente brincava de peteca, brincava de pique-esconde, brincava de correr. Caía, machucava e tinha que lamber a ferida porque pra poder sarar. Porque remédio não tinha ali. Era uma, como é que é? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E quando caía, tinha que machucar, tinha que lamber a ferida, porque remédio não tinha ali. E aí a gente brincava assim, era muito legal. Foi passando o tempo. Aí o meu irmão que morava ali do lado, tinha as filhas dele. Eu me lembro que eles foram e escreveram as filhas dele na escola. E eu sempre fui um ano mais velha do que elas. Elas chegaram na idade de ir para a escola, 6 anos, que até então as crianças entravam para a escola com 7 anos. E naquele ano as crianças começaram a aceitar crianças com 6 anos na escola. Aí a minha sobrinha se inscreveu, as minhas outras sobrinhas também começaram a ir para a escola, e eu em casa. Aí a minha mãe trabalhava, não tinha tempo para isso. Aí eu me lembro, só que eu também me lembro que quando eu era criança, os meus irmãos, eu ouvia eles estudando, e aí eu pegava o caderno, eles me davam um caderno e lápis, e começaram a me ensinar I-O-U, A, B, C, D, as vogais, juntar as vogais, as consoantes, praticamente. Estavam me ensinando a escrever e a ler. E eu lembro que eu já sabia fazer o abecedário, já sabia contar, sempre, graças a Deus, fui muito inteligente. E aí eu fui, aquele ano também, Deus é muito bom e protege a gente sempre. Aquele ano tinha uma fazenda ali próxima, vizinha, que o proprietário tinha um salão bem grande e ele abriu uma escolinha. Escola estadual, escola municipal Célio Pivelo Siqueira. E aí abriu essa escolinha e as crianças da fazenda foram tudo pra lá pra estudar. Eu vi eles indo estudar. Aí eu peguei e fui também. Eu fui. Eu lembro que no que eu tava brincando na rua, as crianças estavam indo e brincando descalço na beira da rua. Aí eu falei assim, vão com a gente. Aí eu peguei e fui acompanhando eles até na porta da escola. Quando eu cheguei lá, a professora me viu. Eu era uma criancinha tão bonitinha, eu era linda quando eu era criança. Um dia, se eu achar uma foto, eu mostro pra vocês, porque quase não tenho. Sinceramente, foto minha de criança mesmo, eu não tenho nenhuma comigo. Aí eu fui, a professora falou assim, vem estudar. Aí eu fui, sentei lá, eu lembro que eu tava descalça. Assim, criança abandonada na rua, porque minha mãe trabalhava sempre, tava ali brincando com as crianças e fui. Eu estudava, as crianças saíam meio-dia pra ir pra escola. Aí eu fui, cheguei na escola, a professora me deu caderno, me deu caneta, perguntou pra mim como eu me chamava. Eu falei meu nome, que eu já sabia nome, data de nascimento, essas coisas, eu sabia tudo. Ela começou a passar os deveres, né, os exercícios, vai fazer aqueles pontinhos, fazer bolinha em volta, pra fazer o tracinho em cima do I-O-U. Em vez, eu já sabia escrever tudo. Já sabia escrever, já sabia ler, porque eu lia muito gibizinho do Tipatinhas, gibizinho do Tex, Willer, do Zagor. Então eu já sabia ler, já sabia escrever. Então pra mim foi assim uma bênção. E em vez de entrar no prezinho, eu já tava com 7 anos. Em vez de entrar no prezinho, eu entrei direto na primeira série. E a minha irmã estudava em vez numa outra escola. Quando ela ficou sabendo que eu tava estudando ali, e a professora falou assim que a mãe tinha que ir. E a minha mãe não podia ir pra poder me inscrever na escola. Aí eu lembro que eu subi em cima do guarda-roupa. Eu subi, literalmente, em cima do guarda-roupa, dentro de uma malinha, comecei a mexer, achei a minha certidão de nascimento. Achei minha certidão de nascimento e levei. E a professora fez a inscrição pra mim na escola. E aí eu comecei a escrever, comecei a ler. A minha irmã já estava estudando em outra escola, estava na 5ª série. Aí depois de uma semana que eu estava ali, a minha irmã ficou sabendo. Eu falei pra minha mãe que eu tinha me inscrito na escola, ela ficou muito orgulhosa. Mas não pôde ir pra poder dizer nada sobre mim, fazer nada por mim. E aí essa minha irmã foi e começou a ir também pra escola. Vai, mulher, passa.
tô deixando você passar. A minha irmã também começou a ir pra escola. E chegou lá, a professora começou... a gente tava tudo assim, prézinho, primeira série, que as crianças da fazenda eram muito atrasadas na escola. E a minha irmã, como tava na quinta série, ela começou a ajudar a professora, largou a escola que ela tava e ficou estudando ali também. E aí, tinha mais umas 2 meninas que estudavam lá, que estavam na quinta série, junto com a minha irmã. E aí, antes do final do ano, a professora passava dever, corrigia o meu, colocava para corrigir os deveres das outras crianças. E aí, sempre estava bem adiantada. Aí eu corrigia todos aqueles deveres e comecei a escrever no quadro. Aí a professora passava os deveres de quinta série no quadro e quando a minha irmã estudava, a professora me deu o livro, eu tinha uma ótima caligrafia. Eu lembro que antes do final do ano, eu já escrevia todos os deveres de quinta série no quadro para a professora, para aquelas crianças, para minha irmã, para as outras pessoas. E assim eu fui aprendendo. E esse foi o meu início na escola. Eu me inscrevi sozinha e continuei estudando. Meu sogro não me viu aqui ainda, aquele que não me deixou parar. Continuei estudando. Aí eu fiz aquele primeiro ano ali. As minhas notas, eu tenho ainda o meu boletim da escola. Eu só tinha 100. Eu só tirava 100 em todas as matérias. Desde o primeiro dia de escola até o último ano que eu estudei, eu fui na escola, todas as minhas notas foram 100. Eu lembro que na primeira série, quando chegou no final do ano, eu sabia a memória todo o livro de matemática, como é que é? Educação cívica, sei lá, educação cívica, português. Eu sabia todo o livro à memória. Português tinha umas histórias, aquelas coisas do livro de texto. Eu decorei o livro de ponta a ponta, desde quem escreveu o livro, dedicação, até a palavrinha fim. Tirei sempre 100. E isso ficou uma coisa que todo mundo admirava, que eu tinha me inscrito na escola sozinha. E a minha infância, sinceramente, foi difícil, foi dura, mas sempre foi maravilhosa. Beijo pra vocês, que eu cheguei no trabalho. Meu sogro me deixa parquejar. Aí a gente se fala mais tarde.